Oi, gente, tudo bem? Então, turminha do terceiro ano, hoje eu vou trabalhar com vocês a figura humana. Tá lá no capítulo 8, tá? E vocês vão observar que essa figura humana, né, ela é representada desde tempos primitivos, desde tempos remotos, desde o período aí da arte rupestre até a atualidade. O corpo humano ele é retratado nesses elementos visuais, tá? A representação humana. No decorrer da história, a figura humana foi representada das mais diversas maneiras, né? Das mais diversas formas, em pinturas, em esculturas, tá? Então, a gente vai encontrar a representação humana sendo trabalhada por diversos artistas. Cada povo encontrou a própria forma de representar o seu corpo, né? O corpo humano, refletindo assim seu modo de ver o mundo. E aí, nós vamos observar aqui uma peça, né? Uma antiga peça, uma estatueta, de madeira feita entre 1567 e 1320 a.C. no Egito, certo, gente? Pode observar aí que essa peça, tá? Ela vem em destaque a representação, né, de uma deusa, né, de uma pessoa lá daquele período. Então, desde aquele tempo, eles começaram a trabalhar com essa temática de representação do corpo. Outra imagem aqui que mostra muito, né, o contexto de trabalhar com a forma em si, né, visual do corpo, é essa escultura de pedra feita em 221 a 207 na China. Isso antes de Cristo, viu, gente? E aí, observe só essa composição, né, essa forma. Cada comunidade, cada região vai trabalhar com uma determinada expressão, com cada determinado elemento visual. Eles vão representar, né, seguindo a mesma temática, o corpo, certo? Mas aqui observe que ele trabalhou com a pedra e na outra imagem foi trabalhada a madeira, certo? E aqui nós temos uma outra obra que é uma escultura feita em mármore. Observe só que a primeira representa o corpo, né, lá no Egito, é em madeira. A segunda, tá, na China, foi feita em pedra. E esse aqui em mármore, que foi feita no final do século IV na Itália. Tá? Então, observe que a mesma temática seguindo a mesma linha de raciocínio, viu, gente? É o corpo, a representação do corpo humano, tá? Mas com elementos diferenciados, né? Variados. A composição, né? As composições de Ansiboldo. Gente, Ansiboldo foi um artista que trabalhou com elementos, né? Voltado a união, né, de algumas frutas, verduras, legumes. Então ele brincou aí na composição dele com essas formas. E ele fez o quê? Corpo humano, tá? Ele criou a representação do corpo humano. A figura humana pode ser representada das mais formas, né, diversas e inesperadas por esse artista. Exemplo disso são as composições dele, né, de Giuseppe Arcimboldo, certo? Ele nasceu em Milão no ano de 1527 e é considerado um dos mais célebres pintores, né, representantes do maneirismo. O maneirismo foi uma arte que surgiu após o Renascimento e ele é considerado uma arte muito exagerada nas suas formas, nas suas composições, viu, gente? E aí, né, ele não ficou atrás nessa questão de trabalhar esse exagero nas formas. Vocês vão ver o porquê. Suas pinturas mostram composições de frutas, de legumes, tá? Animais e objetos. Que se olhar, né? Se a gente começar a olhar com atenção, a gente vê que ele vai o quê? Produzir, tá? Permitir que se transforme em uma figura humana, tá? Trabalhando com as frutas, com legumes, com animais e objetos, ele vai compor a forma humana. Vamos conhecer aqui, né, a seguir, um exemplo bem claro dessa composição. Ele utilizou aqui elementos, tá, visuais, os objetos para poder compor esse bibliotecário. Observe que o cabelo, né, desse senhor aqui é um livro aberto, folheado, tá? Veja só a forma inusitada que ele utilizou os elementos, que ele brincou na composição e que ele conseguiu construir, tá, a forma humana.
O corpo também desse bibliotecário é constituído por livros, tá, gente? Então veja só, né, a ilusão, né, a formação dessa tela, desse trabalho de Arciboldo. Foi feito em 1566 e foi óleo sobre tela, viu, gente? Foi pintura. Ele não recolheu o livro e montou essa composição. Ele pintou, ele desenhou e ele fez a pintura em óleo sobre tela. Mais adiante vocês vão ver uma coisa assim também, que ele conseguiu, né, inovar no campo da arte. Por isso que o maneirismo é considerado exagero, por conta das temáticas, das formas. Observe que essa obra aqui, intitulada Primavera, óleo sobre tela, também foi produzida por Arciboldi. Ele compôs toda essa obra aqui com flores, tá? Com ramos vegetais, com folhas, e intitulou a Primavera. Ele conseguiu, né, na produção aqui da sua tela, compor o rosto humano, tá? O perfil, né, aqui o ombro, e ele compôs tudo aí trabalhando com essas formas. Observe que o cabelo, né, aqui do rapaz são flores, viu, gente? Então assim, observe que ele vai utilizar elementos, tá? Elementos simples, e ele consegue transformar, né, num jogo de brincadeira, né, de luz, de sombra, claro, né, a composição aí, tá, desse retrato à primavera, certo? Vamos para um outro exemplo aqui, bem rápido, né, onde ele vai trabalhar os 4 elementos, tá? A água, o ar, o fogo, tá? E por fim a terra. A água, o ar e o fogo, esses 3 quadros aqui, ele pintou em 1566. E a terra, a última tela dele, ele pintou em 1570, 4 anos após, né, ter iniciado essas 3 telas aqui, ter concluído, ele pintou essa última, a terra, tá, gente? Então, ele, em cada composição aqui, ele colocou o quê? Elementos também voltados à questão da natureza, tá? Objetos. E vejam só que nessa composição tem folhas, tá? Aqui vocês vão encontrar alguns animais, nessa aqui do óleo, tem um patinho aqui, tem pássaros, tá? Tem um pavão. Observe aqui também nessa do fogo, vocês vão encontrar alguns elementos, aí tem um pássaro aqui, tá? Vocês vão encontrar elementos da natureza, tá? Onde ele vai compor numa forma humana, representar um corpo, tá, gente? O mesmo acontece com essa última aqui, onde ele vai trazer alguns chifres de alces, tá? Galhos de árvore, elementos, tá? Do nosso dia a dia, né? Da área rural. E, por fim, vocês vão criar uma atividade que é bem legal, reaproveitando elementos, tá? Da sua casa. Materiais recicláveis, né? Caixa de creme dental, potinho de Danone, vocês vão encontrar, né? Pegar latinhas, palito de picolé, né, rolinho de papel higiênico, e aí vocês vão compor uma atividade. Qual é a atividade? Está na página 50, viu, gente? Agora, vamos fazer uma atividade com materiais recicláveis. Vocês podem fazer a composição de um corpo humano trabalhando a representação, né, com esses materiais recicláveis, tá? E tem uma outra atividade também que eu trouxe aqui para vocês, certo? Que vocês podem também recriar uma composição que está na página 50. Agora experimente o modo de Arciboldo, né? Depois que vocês conseguirem criar um boneco, uma representação humana, tá? Com os materiais recicláveis, na página 50 está pedindo que vocês façam uma atividade voltada à obra de Arciboldi, né? Representar uma figura humana. Vocês irão recortar elementos, né, imagens de jornais, de revistas, tá? Depois vocês vão colar na página seguinte, né, que é a página 51, formando uma figura humana. Quem não tiver com o livro no momento, pode estar utilizando o caderno de arte. Utilize a folha da página 51 para fazer essa atividade. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, onde foi criado, tá, por alunos, a representação, né, de um dos trabalhos de Arciboldi, né, do corpo aqui humano. Observe que foi feito com frutas, viu, gente? E vocês podem estar montando aí no prato de vocês, né, com legumes, com verduras ou com fruta, a representação também, tá, de um corpo. Observe aqui que os olhos são os cajus, tá, os 2 cajus aqui.
O cabelo, né, que compõe aqui são cachos de uvas, a pera, ele está fazendo parte aqui, né, do rosto da composição, como também as tangerinas descascadas. Nós temos 2 morangos que compõem aqui o nariz, é a banana, 2 morangos que compõem aqui, né, em volta, em torno do nariz. A boca foi feita, reproduzida por um melão, tá? E o queixo por uma abobrinha. Então vocês podem compor também, né? Pegar uma frutinha e começar a brincar na composição aí do corpo humano, né? Como foi criado por Usain Bolt, certo? Usain Bolt, ok? Então é isso, finalizo aqui com esse conteúdo, com essa atividade que é bem interessante. Explorem aí, tá? Os elementos que vocês têm em casa, as frutas, as verduras para compor essa atividade bem legal. Façam atividade de colagem e qualquer dúvida é só entrar em contato porque a tia vai estar ajudando. Um cheiro, fiquem todos com Deus.